Você vai morar no exterior e é inevitável, gente. Vai ter um choque cultural, você não vai entender um monte de coisa, vai ficar boiando a maioria do tempo e tá tudo bem. Você é brasileiro, ele é gringo e a diferença existe. Então fica nesse vídeo até o final para você descobrir aí essas pequenas coisinhas que chocam quando a gente chega aqui na Itália. Oi pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Verinha, estou muito feliz de estar por aqui. Pois é, e gente, se você acabou de chegar nesse vídeo, se inscreve no canal porque eu conto pra vocês tudo sobre viver no exterior, morar na Itália, toda a minha vida, curiosidades, documentação, burocracia, tem de tudo nesse canal, tem vlog, tem comida. Nossa senhora, esse canal aqui ele é estourado, tá? Ele é estourado o Brasil todo conhece ele. Ele tem 6 mil inscritos ainda? Sim, mas tá bombando. Beleza? E você, claro que já está aqui no canal, se inscreve e dá um like nesse vídeo, porque se você é de casa e ainda não se inscreveu, palhaçada. Bora continuar esse vídeo. Uma das coisinhas que eu achei mais, assim, complicadas quando eu cheguei aqui na Itália é questão de bilhete de ônibus, bilhete de metrô, bilhete de qualquer coisa. Gente, é uma coisa, assim, que realmente não tem sentido, né? Você pensa, nossa senhora, Verinha, no Brasil é tão simples, né? Você entra dentro do ônibus, passa a roleta, tem um trocador sentado, o que eu acho estranho hoje em dia, sentado no meio do ônibus. Você paga pra ele, beleza, você foi. Você chegou no metrô, você compra o bilhete de metrô e entra no metrô. Digamos que é uma coisa muito simples, né? Muito assim, base, muito normal. Aqui não. Aqui é assim, ó, você só compra os bilhetes de metrô, esses trem aí, de ônibus, de metrô, de enfim. Aonde, gente? No bar, no tabacaio, tá bom? Em todos os tabacaios? Não. Em todos os bares? Também não, mas você compra, beleza? Então o que acontece é que se você está naquela parada de ônibus, sabe aquele tipo de parada de ônibus que não tem nada perto, não tem um boteco perto? Você simplesmente não tem o bilhete de ônibus, não tem nada. Aí você entra no ônibus na Itália e simplesmente você está sem bilhete. E que acontece bastante aqui. Realmente as pessoas acabam não pagando nada, gente. Eles acabam não pagando o ônibus aqui na Itália, tá? É o que acontece. Tem alguém para controlar isso? Não. O motorista do ônibus controla isso? Também não. Só que pode acontecer que chegue um controle e peça para você o seu bilhete. Pode acontecer sim. Eu tô na Itália tem 7 anos, vai fazer 8 anos. Eu vi um controle umas 4 vezes na minha vida. Só. Me pararam somente 2. Mostrei meu bilhetinho lá, tranquila, de boa. E beleza. Só que, gente, é uma coisa assim, sem sentido nenhum, mesmo porque no metrô também. No metrô é assim, você entra no metrô, você compra o teu bilhetinho lá, só que muitas vezes a máquina, ela não funciona, onde você compra os seus bilhetinhos de metrô, beleza? Aí você fala assim, nossa, não funciona. Tem uma cabine ali, onde tem uma pessoa que trabalha no metrô, e você pensa, vou comprar o bilhete com ela. Ela vende bilhete? Claro que não, né? Não, isso aí é muito simples, muito fácil. Aí você fala, Flor, olha aqui, tô comprando o bilhete na máquina, mas não passa, não pega a moeda, e na parte de pagar com cartão não tá fazendo pagar com cartão, simplesmente não está funcionando. Sabe o que ela responde? Não posso fazer nada por você. Aí você pergunta, por que você está aqui então, trabalhando aqui? Entendeu? Então esse tipo de coisa acaba estressando, porque você acaba não pagando bilhetes, mas é porque você não sabe onde comprar o bilhete. Eu vejo, esses dias eu vi uma menina que ela tinha acabado de chegar aqui na Itália e ela começou a caminhar, gente, quilômetros para poder achar um bar onde ela comprava um bilhete de ônibus. E comigo foi a mesma coisa. Outra coisa que acaba complicando um pouquinho é o jeito que eles têm de falar as coisas, sabe? Por exemplo, que horas são? São 2h15. Ah, é simples, 2h15, beleza? Só que aqui eles falam de um jeito diferente. Olha, 2h15, 2h15. 3 menos 1/4. 3 menos 1/4, ou seja, 2h45. Só que no começo, eu não entendi nada, gente. No começo, a pessoa ia falando, né? Ia falando, 3 1/4, 5 menos 10, 10 menos 14, 14 menos 31. E você não entendendo nada, você ia complicando a tua vida. E eu demorei tempão pra poder entender. Nossa, Verinha, mas é tão simples assim, a gente estuda fração na escola, né? Só que, gente, não pretendam que que Verinha entenda fração no horário. Pelo amor de Deus, foi muito complicado no começo. E outra coisa, sempre essa questão de fala deles aí, é quando você tem que soletrar o teu nome, tá? Aqui o que acontece, quando você soletra o teu nome pelo telefone, você não fala tipo V-E-R-A, Vera.
Me deu um V, me deu um A, tipo escola de... Enfim, não interessa, né? Enfim, você não fala desse jeito. Você fala o quê? Você fala palavras para cada letra do seu nome. Só que as pessoas aqui, elas têm um jeitinho muito especial de fazer isso, porque elas acabam colocando o nome de países ou de cidades para poder fazer essa coisinha aqui, né? Então é assim, é Vera de quê? Verona. Nossa. Verona. E de quê? Empoli. R de quê? De Roma. A de... sei lá, entendeu? Mas eles acabam pegando aí palavrinhas de cidades, né? E vocês perceberam aqui, 5 segundos atrás, que eu não tenho a habilidade. Eu não tenho a habilidade, então acaba falando o quê? V de verza, que seria repolho, né? E de quê? De espinafre. Entendeu? R de rato, tá? A de anel, entendeu? Então, gente, acaba que não... a gente acaba não tendo essa habilidade, sabe? Essa classe das coisas. Eu, pelo menos, assim, ridícula. Realmente, assim, não dá. Então, isso acaba dificultando um pouco. E eu ficava, tipo assim, ó, a pessoa falava assim, como que você chama? Aí, Lorenzo, Livorno, Orotronto, Ravenna. Eu ficava, gente, que isso? Todos esses nomes ele tem. Outra coisa que aqui na Itália acaba, assim, não é chocando, mas de forma negativa, mas acaba sendo tipo, nossa, cara, sabe? É o fato que eles realmente têm essa coisa do café. Eles saem pra tomar esse café. Tem que tomar cafezinho, 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 só que não é só um tomar café, é o café expresso. E sim, gente, pra eles o nosso café é horrível, horroroso, ridículo, nojinho. Sim, para eles café brasileiro é café americano, ou seja, um café aguado, nojento, horroroso. Então você provavelmente vai escutar algum italiano falando que o seu café não presta e você vai dar na cara dele, tá? Mesmo porque aqui eles usam sim esse café expresso que é realmente maravilhoso. O café expresso ele é italiano, né? Só que o brasileiro foi o brasileiro, o cafezinho que tá ali, provavelmente ele é brasileiro e muitas vezes as qualidades do café realmente são melhores do Brasil. Não que não existam outras qualidades de café, pelo amor de Deus, tá? Claro que sim. Só que assim, num geral, a gente tem essa cultura do café. Eu acho que o café no Brasil acaba sendo realmente uma bebida, sabe? Aquela coisa de você tá lá com o seu copinho de café e você bebe seu cafezinho com qualquer coisa, inclusive com coisas salgadas, né, gente? Aqui café pra eles realmente é só o café ou simplesmente você come lá uma brioche e um café. Mas nunca na tua vida tu vai ver um teu vô comendo uma coxinha com café. Meu vô faz isso, inclusive, minha avó também, tá? Mas assim, não vai ver comendo um pão com manteiga e café. Eles são tipo, meu Deus do céu, que nojo, um pão com manteiga e um café. Ah, entendeu? Então, assim, isso acaba sendo estranho também, porque você fica pensando, nossa, que estranho. E claro que vai ser muito normal as pessoas te convidarem pra tomar um café. Aí você simplesmente vai lá, toma seu cafezinho e não pede cappuccino aí no meio da tarde, tá? Faz isso não. Ou faz, porque você não é obrigado a nada, né? Vamos deixar isso aí claro. Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Então aperta esse dedo aí, beleza? E se inscreve. Outra coisa que eu acabei achando muito estranho quando eu cheguei aqui na Itália é o esperar pelo verão. Gente, as pessoas, elas realmente esperam o verão, elas acreditam no verão, você sente o verão. Aí você pensa, nossa, Verinha, aqui no Brasil também. Não, gente, Brasil tem nada a ver com a paçoca. Brasil é quase sempre verão. Faz frio. Tem gente que neva? Tem. Mas assim, não tem o espírito do verão que eles têm. Por quê? Aqui faz frio praticamente o ano inteiro, né? O verão chega, ele vai embora assim, ó, em 2 segundos. Então o povo, ele ama o verão. Ele dá tudo pelo verão. Quando chega o verão, não chega só o calor. Quando chega o verão, chega roupas de calor, músicas de calor. Se até ontem aquele cantor estava cantando a música Meu amor, você despedaçou meu coração, você fez de mim um homem melhor, amanhã ele vai estar cantando Olha, olha, esse sorvetinho, ele é gostoso, ele é geladinho, entendeu? É esse nível, de verão. Então acaba realmente mudando tudo. Inclusive comida. Se até ontem você comia o que, gente? Tomate com macarrão? Macarrão com tomate, quentinho, gostoso?
que no Brasil a gente come inclusive com trilhantas milhões de graus, aqui já não vai rolar tanto, é melhor uma saladinha de macarrão fria. Então eles acabam mudando tudo, tudo muda, sabe? E eu ficava assim, gente, pra que isso? Come estrogonofe, gente. Come, tá calor? Mas come estrogonofe. Não fica me julgando porque eu quero comer a comida quentinha, com 40 graus. Come. E não pode pôr calça jeans agora porque tá verão. Calça jeans... No verão não pode. Por aí vai. Outra coisa que eu fiquei tipo assim, nossa, cara, que diferente é a questão de pizzaria. Quando você vai comer uma pizza aqui na Itália, realmente a pizza vem inteira pra você, então você come a pizza todinha. E a coisa mais incrível de tudo isso é que você consegue. Sim, gente, a pizza é muito diferente da do Brasil e você realmente acaba comendo uma pizza inteira como se, assim, nada fosse, sabe? Tipo, tranquilão. E outra coisa também que eu achei muito bacana aqui na Itália é a questão de pizza sempre, só que existe uma quantidade de pizza para família, que seria a telha. Então você vai numa pizzaria de corte, que seria, né? E você pede, sei lá, tipo 10 euros de pizza, tá? Normalmente uma pizza redonda custa 5. Uma pizza telha seria tipo 10 euros mais ou menos. E, gente, chega uma pizza desse tamanho assim, ó, pra você. Sério, uma pizza quadradona, retangular, na verdade, gigante, que você pode pedir 2 sabores. Se você pagar 20 euros, você compra, tipo, 2 dessa, né? Tipo, mais longa ainda. Pode ser 1 metro, 2 metros de pizza, uma coisa realmente incrível para toda a família. E você acaba pagando absolutamente nada, se você pensar, sabe? É realmente muito barato. E essa cultura da pizza eu acho que é quase assim boba de falar, porque você sabe, a gente tá na Itália. Eu acho que seria estranho se não tivesse essa cultura tão grande assim de pizza. Mas eles têm essa coisa que é realmente muito incrível. E quando eu cheguei aqui na Itália, eu acabei realmente estranhando isso, sabe? Eu acabei estranhando essa coisa de comer pizza no almoço. A gente come pizza só na janta, praticamente, no Brasil. Ou senão a gente vai naquelas padarias que tem aquele pedacinho de pizza triangularzinho, né? Bem gostoso, inclusive, de franguinho, meu Deus. Ai... E só. Mas, assim, realmente comer pizza é uma coisa que a gente faz na janta, na maioria das vezes, né? E aqui, assim, é sempre. Então é uma coisa que eu acho bem bacana. Sério. Foi estranho no começo, mas eu acho bem bacana. Outra coisa que eu acabo valorizando muito aqui, que no começo eu achei estranho, mas um estranho bom, é que eles acabam realmente te empurrando para ter cultura, sabe? Eles acabam te empurrando para que você consiga ter experiências novas, como por exemplo essa coisa de museu gratuito todo primeiro domingo, ou em outras cidades aí, um museu que é sempre pago, de vez em quando ele é gratuito, ou sei lá, tours gratuitos em alguns lugares que estão presentes para você frequentar. Então assim, eu acho muito bacana esse tentar realmente envolver não só jovens, né, porque se fala sempre quase de jovens, porque a gente tá sempre muito ocupado em fazer outras coisas no Instagram, né, do que em um museu. Só que eles acabam realmente te dando essa coisa de você frequentar, que é realmente maravilhosa. Outra coisa que eu acho muito diferente também é que aqui você, quando conversa com as pessoas, conversa com o Lorenzo ou com qualquer outra pessoa que fez escola alguns anos atrás, inclusive nesses anos agora, tirando a pandemia, é que eles viajam com a escola, mas viajam, gente, tipo, pra Londres, viajam pra França, viajam pra lugares, assim, incríveis, sabe? Eu acho que o máximo de viagem que eu deveria ter feito na escola foi de Belo Horizonte pra Ouro Preto, sabe? Só, tipo, acabou, não tem nem sentido mais. Ah, quando eu fui também da escola, eu fui de Votuporanga pra tipo, São Paulo, mas não era nem São Paulo, era outra cidade ali da região. Mas é só isso, aqui não, aqui eles vão para outros países. É claro que é diferente porque aqui é tudo muito mais pertinho, né? Só que é diferente essa coisa, saber que, caraca, você foi para Londres com a escola, tipo, que coisa incrível. Sério, tipo, eu acho muito diferente e é muito legal. Então eu gostaria que você comentasse aqui embaixo quais dessas coisinhas aqui você estranharia mais ou acharia mais da hora e quais dessas coisas você gostaria que estivessem aí no Brasil. Então conta pra mim que eu vou ficar muito feliz. E claro, gente, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!